Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações Day Trade, comprovando a eficácia de nosso método Trend Follower Expert e Reversion Profits, dia 4/2/2013. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber um vídeo inédito de 15 minutos todos os dias em nossa homepage. Você se cadastra neste link ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter ou YouTube, e você pode comprovar a eficácia do método com os nossos resultados e aprender grátis o resumo dos segredos e das técnicas antes de você comprar nossos cursos, ok? Então pessoal, hoje a Vale ela abriu claramente abaixo da média exponencial 89 no gráfico de 5 minutos, o que indica pressão de venda no mercado, ou seja, o mercado tende a fazer grandes movimentos de queda, e foi o que aconteceu hoje, certo? Então nós conseguimos iniciar uma operação na Vale, certo? E pegamos 1% de lucro. De fato, essa operação, pessoal, ela foi uma operação que no início do pregão a gente não teve um sinal de venda no gráfico de 1 minuto. Nós entramos no gráfico de 1 minuto porque o risco no gráfico de 1 minuto é menor. E usamos outras relações de médias móveis. Temos a média 377, que indica a tendência no minuto e também serve como ponto de entrada. A 89 é uma média só para ponto de entrada, certo? E o que aconteceu? Aqui, pessoal, parece que estava próximo a média móvel. O preço estava próximo da média 89 aqui, mas não estava. Preço longe da média exponencial 89, então a gente não entrou. Estava mais de 5, 6 centavos de diferença, e por isso que a gente não entrou. Se tivesse 3 centavos de diferença em relação ao preço, em relação à máxima do preço, e a média exponencial 89, então é uma tolerância que a gente considera. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui foi a nossa entrada operacional, tinha 3 centavos de diferença em relação ao preço e a média 377. Então o preço abaixo da 377 tende a fazer grandes movimentos de queda, certo? E próximo da média 377 seria o ponto de entrada operacional. Primeiro a gente tem um padrão de candlestick legal aqui, que indica um engolfo de baixa, né? E no rompimento da mínima desse engolfo de baixa, a gente então fez a entrada operacional 1 centavo abaixo da mínima, a gente entrou 1 centavo acima da máxima desse maruboso que configurou o engolfo de baixa, a gente colocou nosso start de compra para limitar o prejuízo da operação vendida. Essa operação deu certo. O grande problema foi que a gente não conseguiu fazer a alavancagem inteligente, porque o risco da operação, embora no 1 minuto, geralmente engolfos de baixa, para a gente entrar na operação, segundo o sinal do Trade System, a gente tem um risco grande. E foi o que aconteceu. Então, o meu capital total, 100 mil reais, corresponde a 2.500 ações. A gente entrou aqui, 2.600 ações, aliás, certo? E foi exatamente o que, pelo manejo de risco inteligente, que a gente conseguiu entrar. Nós conseguimos entrar exatamente com 2.600 ações, tá? E o que acontece, né? A gente foi utilizando nossa regra de proteção de lucro, nossa técnica de proteção de lucro. E conforme a técnica de proteção de lucro, a gente foi protegendo o lucro nos topos confirmados dos pivôs. Então, conforme for fazendo pivô, fui protegendo o lucro, certo? E aqui, por exemplo, foi uma proteção de lucro que a gente fez. E quando fez essa onda gigante, desse ponto até aqui, deu 1%. E a gente saiu exatamente quando deu a variação de 1%. Então, nós ganhamos exatamente, não exatamente 1% de lucro. Ganhamos 0,94% de lucro, exatamente por causa das taxas e emolumentos que nós pagamos também. E infelizmente não foi possível fazer a alavancagem inteligente, mas foi para calcular essa quantidade de ações, para respeitar o manejo de risco de 0,3% por operação, e fazer em 2 segundos o cálculo de quantidade de ações dentro do manejo de risco inteligente, e também colocar dentro da boleta para executar em 2 segundos tudo isso, exige a técnica de manejo de risco veloz para fazer com alta velocidade todo este procedimento. Então essa aí foi a situação na Vale, certo? No Forex, tá, pessoal? 10 horas da manhã começou nessa linha vertical, certo? E aqui foi um ponto de entrada operacional. Na Price Trend Line, utilizando a metodologia Reversion Profits, abaixo da Price Trend Line, que é essa linha azul, indica tendência de baixa, ou seja, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda, certo? E, consequentemente, devemos operar vendido. Próximo da Price Trend Line é a entrada operacional. Nesse quase spinning top aqui,
tá? 1 centavo abaixo da mínima a gente entrou e colocamos o start de compra 1 centavo acima, um pip acima da máxima, aliás. Um pip acima da máxima desse candle gigante, tá? Que inclusive fez essa sombra grande para cima, o que indica pressão de venda significativa. Somado mais a esse quase spinning top, que também é um candle que indica indefinição. Então já deu um sinal grande de alta probabilidade de fazer uma tendência de baixa legal. Não fez uma tendência muito boa, mas fez. Tá? Então a gente entrou na operação aqui. Nosso manejo de risco inteligente no Forex foi de 30 mini lotes, até mesmo porque a gente percebe que o candle é grande aqui. Tá? O ponto de entrada operacional e o start de compra é grande, então não deu para a gente fazer a alavancagem inteligente legal. A gente fez uma pequena alavancagem inteligente para um capital de 10 mil dólares, 30 mini lotes, é uma quantidade excelente, tá, de alavancagem ainda, onde estaríamos perdendo 0,3%. Então o que acontece? De acordo com a técnica de proteção de lucro, nós fomos protegendo o lucro à medida que a tendência ia caindo pelos topos confirmados dos pivôs, de baixa, né? Então aqui foi um topo confirmado, aqui também foi um topo confirmado. Aqui não fez topo confirmado algum, certo? E aqui fez outro topo confirmado. E quando fez esse doji, tá? Esse doji, a Profit Line indicou o quê? Divergência, tá? Ela indicou divergência aqui, certo? E temos o padrão de candle doji aqui. Então, consequentemente, antes mesmo de fazer esse candle que foi esse candle maruboso para cima, que fez máxima maior e não fez nova mínima em relação a esse doji, o Reversion Profit, ou a Profit Line, que é a linha amarela, ela indicou que ia dar divergência. Só que a gente sairia com lucro menor. Então eu já saí antecipado nesse doji, certo? Eu fiz a mesma coisa, tomei a mesma decisão parecida, só que era um padrão de candle diferente no mini índice que eu vou mostrar daqui a pouco. Muito legal a operação que a gente fez no mini índice, que o mini índice a gente está operando, testando com pouco capital, e daqui a 6 meses, depois de 6 meses a gente entra com capital grande. Então, beleza, a gente entrou, saímos da operação aqui e tivemos um pequeno lucro de 0,45%, e eu parei de operar porque eu já ganhei 0,5% praticamente, então já foi a entrada operacional, já foi um lucro operacional suficiente no dia para mim, certo? Bom pessoal, o mini índice, tá, a gente são 2 operações por dia que a gente faz utilizando nossa metodologia Reversion Profits, que funciona para o mini índice. Antes das 10 da manhã a gente não opera, então deu um sinal aqui de venda, mas na maioria das vezes stop, então os sinais são falsos. Por isso que, devido a essa estatística, antes das 10 da manhã eu não entro em nenhum sinal de venda ou de compra, mesmo que seja o risco pequeno, eu não entro, tá? Só que aqui o preço voltou, fez esse doji, tá? Próximo da Price Trend Line, pelo indicador Reversion Profit. Então a gente fez a entrada operacional aqui de acordo com a nossa técnica, usamos o manejo de risco específico para o mini índice, que está em teste ainda, por isso que eu não estou vendendo DVD, certo? E eu fiz a saída operacional aqui, certo? Obtendo 300 pontos. Por quê? Porque a Profit Line ela fez divergência nesse fundo. Ela foi mais baixo, mas a Profit Line mandou a gente sair antes. Então sair antes, tá? Então, no mini índice a gente ficou com 0,51% de lucro. Hoje foi até um bom lucro, certo? Agora a comprovação das ordens. Então tá aqui, pessoal. Todas as ordens executadas foram apenas uma operação, tá? 59,25 venda, 59,660 compra, tá? Então, pessoal, um ensinamento fantástico que vocês têm que ter. Eu ganhei hoje, no dia 1º, sexta-feira, eu não operei porque o preço estava muito longe da média móvel. Nesse caso, o preço estava um pouquinho longe da Price Trend Line, não é média móvel, é Price Trend Line. O preço estava um pouco longe da Price Trend Line aqui. Só que tem uma distância específica de pontos, né, que nós consideramos que é aceitável no mini índice. Por isso que o mini índice é um pouquinho diferente da bolsa de valores nos ativos, tá? Então a gente teve essa decisão de sair aqui, certo? Porque a Profit Line ela falhou na saída operacional, então não existe milagre, mas mesmo assim teve lucro, então beleza. Agora, uma coisa que precisa ficar bem claro para o pessoal: quando você tiver um lucro assim, ou de 1% ou 2%, ficar feliz e sair
comprando champanhe, comemorando, o maior erro que você comete. Porque pode ser que ao longo da semana eu tenha prejuízos, tá? E eu perca tudo isso que eu ganhei e vou ficar com prejuízos pequenos até um certo tempo, até novamente eu acertar grandes operações e conseguir uma lucratividade alta, certo? Então, você ganhou, tem que ser neutro emocionalmente, não tem que comemorar. No final do mês, se você conseguir um lucro de 4, 7%, você já colocou o lucro no bolso e você vai começar um mês novo no mês seguinte. Então, daí você pode comemorar. Mas antes disso, comemorar é ilusão, porque se você começar a perder, isso pode te afetar emocionalmente e você pode começar a ser indisciplinado, tá? Eu tenho muita experiência com isso, por isso que eu alerto as pessoas sobre isso. Ganhou dinheiro? Neutralidade total. Não tem que comemorar nada. Ainda falta muitos dias para terminar o mês. Crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Você sempre trata os seus erros como experiência de aprendizagem. Então, pessoal, na sexta-feira, deu uma operação no mini índice que deu lucro, certo? Eu cometi um erro, conforme a minha metodologia no mini índice. Eu subjetivamente julguei que o preço estava longe da price trend line. Mas, segundo a minha regra, para operar o mini índice, se tiver 100 pontos do preço, da mínima do preço, se for uma operação de compra, em relação ao price trend line, se for 100 pips, 100 pontos, dá para entrar. Hoje, por exemplo, eu entrei com 100 pontos. E eu esqueci dessa regra. E daí eu perdi essa operação da sexta-feira, onde a Profit Line ela indicou divergência aqui. Eu teria ganhado aqui cerca de 600 pontos. Então já era para eu ter ganho aí mais de 1% de lucro. Era para eu estar com 1,5% de lucro. Certo? E eu aprendo com os erros. Para dizer a verdade, eu não tomei stop, então até que eu não cheguei a perder nada. Mas perdi uma lucratividade por causa dessa regra que eu tinha me esquecido. Certo? Então eu aprendi. Hoje eu peguei a operação e tive lucro. Certo? Então, e todos os erros que você tem que analisar eles e se flexibilizar e continuar e persistir até você conseguir emocionalmente ser disciplinado e conseguir executar o sistema. Bom, pessoal, talvez vocês comecem a pensar sobre como o curso Trader Profissional Avançado pode melhorar seu desempenho no mercado financeiro. Então, quando você pensa sobre a possibilidade de aumentar seu potencial no mercado financeiro, você vai concluir que realmente o curso Trader Profissional Avançado pode fazer um diferencial para a sua evolução como trader quando você sabe que nós temos uma estratégia científica embutida no curso. Temos essa teoria científica, onde você pode desenvolver o seu trade system, que é baseado nessa teoria científica que funciona. Existem várias maneiras, várias técnicas que você pode desenvolver. Depois de testá-las, você pode aplicar essas estratégias no mercado, porque tem fundamentos científicos, logo você tem chance, probabilidades altíssimas de ganhar e ter uma estratégia até melhor do que a minha, quem sabe. Teve um aluno meu que desenvolveu uma estratégia que é tão boa quanto a minha. Eu prefiro a minha porque eu tenho o meu perfil, certo? Além disso, pessoal, há a questão do emocional. No curso de programação neurolinguística e reprogramação subliminar aplicada ao trader, nós somos o primeiro no mundo a introduzir a programação neurolinguística e a reprogramação subliminar para tratar a psicologia do trader. Por quê? Foi comprovado que não adianta as outras escolas pegar a psicologia do trader e conscientizar as pessoas. Você pode ter crenças e valores específicos e comportamentos automáticos oriundos de problemas do passado, traumas, ou vivência, experiências ruins que programou você para ter esses comportamentos e emoções negativas. Consequentemente, não adianta eu dizer para você para ser trader, você tem que ser frio, calculista, tem que ser otimista, tem que ter expectativa positiva sempre quando você vai entrar no trade e executar disciplinadamente as operações, colocar o stop, enfim, vou conscientizando você. Fiz uma conscientização só, é ineficaz totalmente. O que é necessário é você modificar suas crenças e valores e automatizar comportamentos. Você consegue fazer isso através de tecnologias, ferramentas mentais, que é a programação neurolinguística e reprogramação subliminar, que vai fazer você automaticamente modificar suas crenças, modificar seus valores para as crenças e valores dos traders profissionais como as minhas, e além disso automatizar comportamentos. Então hoje, quando eu fiz as operações no mini índice, eu friamente, entendeu? Quando fez esse padrão de candle aqui, eu saí da operação, acabou, né? A Profit Line ela indicou depois também uma divergência, a confirmação da divergência conforme nossa técnica. Pronto, eu saí friamente.
tá? E friamente, não importa se deu essa lucratividade. Muitos traders ficam emocionalmente mal porque o sistema falhou. O sistema falha, tá? E mesmo assim eu tive lucro. Foi uma falha com lucratividade boa, até 300 pontos. Então, isso é uma forma de demonstrar para vocês que a programação neurolinguística me transformou. E hoje eu tenho comportamentos automáticos, eu tenho atitudes automáticas, porque eu modifiquei todas as minhas crenças e valores. A minha vida no passado ela foi uma vida muito difícil. Tive diversos problemas. Há praticamente mais de 25 anos da minha vida eu tive problemas absurdos, envolvendo brutalidade, violência e até depressão. Né? Eu fiquei deprimido durante muitos anos. Tá? E eu só consegui me libertar dessa situação emocional através da programação neurolinguística. Porque eu tive uma experiência absurdamente terrível no passado. Eu estou contando isso para vocês, para comprovar para vocês que realmente a programação neurolinguística transforma as pessoas. Tá? Ir para psicólogo e ficar fazendo terapia ajuda, mas é algo que procura diagnosticar. A programação neurolinguística ela visa solucionar através de exercícios práticos. Por isso que ela é eficaz. A psicologia ela é muito lenta e ela visa muito diagnóstico. Eu não concordo muito com psicologia e tratamentos psicológicos exatamente por causa disso. E a grande prova de que funciona é que eu usei a programação neurolinguística para resolver meus problemas e a psicologia não resolveu nada. Então é a grande prova de que psicologia é bom, mas acho que os dois juntos podem fazer uma diferença. Você pode então fazer um curso de programação neurolinguística que custaria ao vivo, um curso profissional que custaria cerca de 5 mil, 6 mil reais, ou você pode comprar nosso curso, que é um curso de trader, tem a programação neurolinguística específica para trader e é a única no mundo, é a única escola no mundo que colocou a programação neurolinguística e que tem a programação neurolinguística específica para o trader, certo? Bom, pessoal, vocês podem comprar ou não, fiquem à vontade para decidir e não precisam ter pressa para decidir. Vocês investiguem, assistam nossas videoaulas, depois vocês podem comprar ou não. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Até mais.